Tem muita gente que comprou um veículo automotor, um carro, uma moto, um caminhão e na hora de emplacar achou estranho a numeração da placa. Ou seja, comprou um carro no mês de abril e a placa sai com a terminação 1. E você pergunta, o que está acontecendo? Mas nós estamos com o Elielton Santos, que vai nos explicar o que de fato ocorre quando há esta diferença do mês comprado para o mês emplacado. O que de fato está acontecendo no estado de Rondônia, Elielton? Atualmente, o estado de Rondônia, foi reduzido o número de quantidade de placas, né? Muitas pessoas não sabem que os lotes de placas são distribuídos por um órgão chamado Denatran. Ele é abrangência nacional, ele distribui os lotes de placa e o Detran de cada estado é obrigado a distribuir para os usuários, né? E o Detran de Rondônia, atualmente, ele tem uma portaria, né, feita pelo nosso diretor-geral do Detran, que vai sendo distribuído a final da placa de acordo com o mês de emissão da nota fiscal, né? O que acontece em Rondônia? A população foi comprando veículos, normalmente final de ano, né, mês de dezembro, outubro, novembro, e antigamente funcionava da seguinte maneira: quem compra, por exemplo, veículo mês de janeiro, mês 1, final 1, e assim por diante, né, fevereiro, final 2. O que acontece? As pessoas tinham o costume de adquirir veículos mais no final de ano, né? Por quê? Placa final 0, 9 e 8 são placas maiores, e tem aquela impressão que o usuário teria um prazo maior para poder pagar o imposto, né, o licenciamento. Aí o que acontece? De acordo com o aumento da frota do estado de Rondônia, as placas final 0, 9 e 8 foram ficando cada vez mais, né, escassas. E o que acontece? O Detran de Rondônia não consegue solicitar mais lotes de placas final 0, 9 e 8, porque o Denatran bloqueou, disse que só vai poder liberar renovar os lotes, se ele utilizar todas as outras placas que ainda não foram utilizadas, que é final 1, 2, né, e assim, as placas menores, vamos dizer assim. As pessoas têm a impressão que tendo uma placa final 1, né, eu comprei, por exemplo, em abril, né, eu vou ter uma placa, por exemplo, aqui, final 2, né, eu vou ter que pagar um imposto a mais por isso, eu vou ter prejuízo? Não tem prejuízo, porque a taxa de primeiro emplacamento ela já tem um desconto proporcional aos meses que ela adquiriu, né? Então, o usuário de forma alguma vai ser prejudicado, que já vai ter um incentivo ali na hora do primeiro emplacamento. Aí vai pagar a diferença na hora que for precisar realmente fazer o licenciamento anual. Pelo motivo da escassez de placas, final 0, 9 e 8, as placas maiores, o Detran foi obrigado a fazer um controle, uma distribuição para eliminar as placas menores, né? Mas de forma alguma o usuário está sendo prejudicado. Os valores da cobrança do IPVA, né, estão sendo proporcionais àqueles meses que ele vai utilizar, tá? Não está sendo cobrado no primeiro emplacamento, por exemplo, uma taxa do ano inteiro, só proporcional ao mês que ele vai utilizar a placa. Tendo terminado todos esses lotes de placas, aí vai se voltar ao normal. Com certeza, né? Após finalizar os lotes de placa que ainda faltam ser utilizados, o Detran encaminhará um pedido ao Denatran para renovar os nossos lotes e voltará ao normal as placas maiores, 0, 9 e 8. Né? Inclusive, as placas de final 1, agora o governo, eu acho que tem uns 2 anos atrás já, que ele adotou o seguinte: final 1, o usuário tem até o último dia de março para pagar o imposto, né? Justamente para as pessoas não ter aquela preocupação, mas eu tenho que pagar matrícula de escola, material escolar, né? O governo já deu 3 meses. Benefício, né? Isso também para ajudar, exatamente. Essa informação é interessante. O governo se preocupou em ajudar o usuário dessa forma, dando um prazo maior para a placa final 1, né? Então quem tem terminação de placa 1 não precisa se preocupar, que ele tem até o final de março para fazer o pagamento do emplacamento. Tanto o ano passado quanto esse ano, todos os usuários placa final 1 tiveram prorrogadas, vamos dizer assim, né, até o 31 de março, né? Tiveram 3 meses para pagar a placa final 1.